Olá, boa tarde. Leitura e esporte, ferramentas fundamentais quando se trata de ressocialização de presos. Não é à toa que essas atividades estão previstas na Lei de Execução Penal como forma de diminuir a pena. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre a iniciativa do Conselho Nacional de Justiça de buscar formas de aumentar o acesso a essas atividades. Mas esse é apenas um dos destaques. Veja também. Segunda turma do Supremo Tribunal Federal decide que ex-assessor do Partido Progressista deve cumprir pena somente após trânsito em julgado da condenação. João Cláudio de Carvalho Genu foi condenado no âmbito da Operação Lava Jato pelos crimes de corrupção passiva e associação criminosa. Combate à desinformação. Tribunal Superior Eleitoral e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social firmam parceria. A parceria entre TSE e BNDES vai ampliar, por exemplo, o acesso dos eleitores a informações confiáveis sobre a situação do saneamento básico em todo o país. E ainda as principais mudanças nas eleições municipais de 2020 em relação aos anos anteriores. O horário de votação foi estendido e agora vai de 7 horas da manhã às 5 da tarde. Com a autorização do Superior Tribunal de Justiça, a Polícia Federal deflagrou hoje nova fase da Operação Calvário. O objetivo é desarticular um grupo criminoso que usava organizações sociais que geriam serviços de saúde e de educação na Paraíba para lavar dinheiro. Cerca de 80 policiais federais cumpriram 10 mandados de busca e apreensão em 3 cidades da Paraíba e ainda em Aracaju, Sergipe e no Distrito Federal. Segundo as informações, as contratações ilícitas beneficiavam empresários e agentes públicos. E a Polícia Federal também deflagrou hoje a segunda fase da Operação Quadro Negro. A polícia investiga uma organização que se especializou em fraudar licitações de material de informática para aulas online com fornecimento de lousas eletrônicas. Com a autorização da Justiça, 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. A investigação aponta que diversas empresas participavam de um esquema criminoso que fraudava licitações para o fornecimento de lousas eletrônicas para aulas online. Também foram expedidas ordens que proibiram os investigados de trocarem informações. Os passaportes de 9 investigados também foram recolhidos. A movimentação bancária nas empresas entre 2011 e 2019 foi de mais de 50 milhões de reais, sendo que 7 milhões apenas no estado de Minas Gerais. E a segunda turma do Supremo Tribunal Federal determinou que o ex-assessor do Partido Progressista, João Cláudio Genu, só pode ser preso após esgotados todos os recursos. Ele foi condenado no processo decorrente da Operação Lava Jato. E quem tem as informações e traz agora para a gente ao vivo é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, muito boa tarde para você. Olá, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a decisão foi em sessão virtual. Os ministros do Supremo Tribunal Federal atenderam ao pedido da defesa de João Cláudio de Carvalho Genu, ex-assessor do Partido Progressista, para cumprir a pena de 9 anos e 4 meses de prisão, somente depois de esgotados todos os recursos. Genu foi condenado por corrupção passiva e associação criminosa pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que determinou a imediata prisão dele. Mas a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, com base na nova jurisprudência, entendeu que ele só deve ser preso após o trânsito em julgado. Rafaela, em novembro do ano passado, os ministros alteraram o entendimento da Corte sobre a prisão após condenação em segunda instância. E, por maioria, decidiram que a prisão para execução da pena ela só deve ocorrer após esgotadas todas as possibilidades de recursos. Genu ainda aguarda o julgamento de um recurso no Superior Tribunal de Justiça. Rafaela. Muito obrigada pelas suas informações, Carol. Boa tarde mais uma vez. E daqui a pouco, às 2 horas da tarde, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal se reúne para analisar os temas da pauta de julgamentos. E quem traz os detalhes para a gente é a nossa consultora jurídica da TV Justiça, a Gisele Reis. Ao todo, constam 4 processos que podem ser julgados na sessão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal.
Entre eles está um mandado de segurança apresentado contra a decisão do Tribunal de Contas da União, que determinou a abertura de tomada de contas especial para apurar supostas irregularidades no contrato firmado com a construtora Andrade Gutierrez para a construção da unidade central nuclear Almirante Álvaro Alberto. O objetivo da Corte de Contas é saber se houve superfaturamento e gestão fraudulenta do contrato. Os ministros também podem analisar o pedido de esclarecimentos apresentado pela distribuidora de energia do estado de Tocantins em relação à decisão do STF, que não encontrou irregularidades na decisão do TST sobre terceirização das atividades no setor elétrico. A Justiça Trabalhista considerou que a concessionária só pode contratar com terceiros a execução de serviços acessórios e complementares. Há ainda 2 habeas corpus na pauta. Um deles é um pedido de liberdade de um homem acusado de ter praticado homicídio qualificado. A defesa, além de alegar que há excesso no tempo de prisão do réu, pede a nulidade do processo desde a citação, que foi feita por edital, sob o argumento que não foram realizadas diligências para a efetiva localização pessoal do acusado. A sessão da primeira turma começa daqui a pouco, às 2 da tarde. E você pode acompanhar tudo ao vivo pelo YouTube do STF. E o Superior Tribunal de Justiça decide que vara especializada em violência doméstica é competente para julgar abuso sexual contra a vítima de 4 anos de idade. A 6ª turma do STJ reformou parcialmente acórdão de 2ª instância para determinar a remessa de um processo para o Juizado Adjunto Criminal e de Violência Doméstica contra a mulher, de um caso em que se apura violência sexual contra uma menina de 4 anos, supostamente cometido pelo próprio pai. O homem foi preso preventivamente sob a suspeita de estupro de vulnerável. As 2 primeiras instâncias entenderam que o crime não teria motivação de gênero para justificar a incidência da Lei Maria da Penha, concluindo que a agressão ocorreu em razão da idade da vítima e não da vulnerabilidade por ser do gênero feminino. E por isso o caso foi mantido em uma vara comum. Esse advogado explica que até este ponto do processo estava sendo aplicado o Código Penal. O Código Penal aborda a violência de forma genérica. Assim, estariam incursos na pena prevista no artigo 129, parágrafo 9º, a pessoa, homem ou mulher, que eventualmente praticar violência contra o pai, contra a mãe, contra os filhos, irmão, cônjuge, etc. Mas o caso foi parar no STJ e o relator, ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que as condutas descritas na denúncia são tipicamente movidas pela relação patriarcal que o pai estabeleceu com a filha, ressaltando que o controle sobre o corpo da criança, a ponto de o agressor se considerar legitimado para o abuso sexual, é típico da estrutura de violência contra mulheres. A 6ª turma considerou que a Lei Maria da Penha não faz distinções quanto à idade das vítimas ou quanto à motivação do agressor, sendo necessário para aplicação somente que a vítima seja mulher e que a violência seja cometida em ambiente doméstico e familiar ou no contexto de relação de intimidade ou afeto entre o agressor e a agredida. Foi decidido que a remessa da ação penal deve ser enviada à vara especializada em violência doméstica e a prisão preventiva foi mantida. E no próximo bloco, a importância da leitura e do esporte como ferramentas para a ressocialização de presos. Daqui a pouquinho, fique com a gente. A Constituição Federal de 1988 veio consolidar a democracia no Brasil após mais de 20 anos de regime militar. Ele é um marco da democracia no Brasil, pois garantiu a proteção de diversos direitos e garantias fundamentais a todos os cidadãos. Nossa Constituição é a lei suprema do país e é lá que estão as normas fundamentais, que são superiores às outras normas jurídicas. A Justiça concedeu liminar em uma ação do Ministério Público Federal para que o governo da Paraíba contrate nutricionistas. O objetivo é garantir a qualidade dos alimentos preparados para os alunos da rede pública de ensino no estado. 90 dias. Esse é o prazo que o Ministério Público Federal pede na ação para que o governo da Paraíba adote medidas para que no primeiro semestre de 2021, nutricionistas sejam responsáveis pela elaboração dos cardápios do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE.
O Ministério Público pede ainda que o governo faça um cronograma com metas e prazos claros para chegar ao número ideal de profissionais no quadro de nutricionistas, que hoje seria de 114. O Programa Nacional de Alimentação Escolar oferece alimentação e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica. O recurso é liberado pelo governo federal. A ação com pedido de liminar deve ser julgada ainda esta semana. O Conselho Nacional de Justiça começa a discutir nesta semana uma estratégia para dar mais acesso aos presos e jovens internados em unidades socioeducativas, à leitura e ao esporte. As atividades são consideradas fundamentais no processo de ressocialização. Iago tem 20 anos. Ele começou a ter problemas com a lei aos 14. Passou várias vezes pelo sistema socioeducativo, onde ficou internado por 2 anos e 4 meses. Em uma dessas passagens, ganhou um presente que mudou sua vida: um livro. Através desse presente, eu entendi que eu precisaria estudar. Foi me despertando a curiosidade pela leitura ali dentro da unidade e cheguei à conclusão de conseguir terminar o ensino médio dentro da unidade. Hoje, Iago se prepara para entrar na faculdade. Quer estudar teologia. A leitura e o esporte são atividades previstas na Lei de Execução Penal para fins de remissão de pena. E não é só isso, são consideradas fundamentais para a ressocialização. A leitura, ela pode me abrir um leque de informações. No meu caso em especial, eu aprendi que não existia somente um mundinho da minha quebrada, mas existia todo um mundo para ser ganho. Apesar da previsão legal, a redução da pena por leitura ou prática esportiva é pouco aplicada no sistema penitenciário, por dificuldade de implementar essas políticas dentro dos presídios e unidades socioeducativas. Em 2019, dos mais de 750 mil presos, apenas 3,5% tiveram a pena reduzida pela leitura, 2,3% por participar de alguma atividade complementar à educação formal e apenas 0,4% por praticar algum tipo de esporte. Para buscar formas de aumentar o acesso a essas atividades, 2 grupos de trabalho do Conselho Nacional de Justiça, compostos por representantes do Judiciário, Executivo e Sociedade Civil, vão discutir hoje e amanhã a situação dos presídios e das unidades socioeducativas. O objetivo é criar estratégias de ação integrada entre o Judiciário, Estado e sociedade civil. Os planos serão apresentados em 60 dias e, se aprovados, vão ser implementados em todo o país com o apoio do PNUD Brasil, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o juiz auxiliar da presidência do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, doutor Antônio Tavares. Muito bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, doutor Antônio. Boa tarde, Rafaela. Prazer falar contigo mais uma vez. Prazer é nosso. Vamos falar mais uma vez sobre esse assunto tão caro para a sociedade, né? Tão importante. Bom, eu queria que o senhor adiantasse para a gente os convidados, quais as instituições que vão participar, um pouquinho da pauta que vai ser discutida hoje à tarde e amanhã. Na verdade, o Poder Judiciário abriu essa conversa extremamente importante com o Poder Executivo, com pessoas da sociedade civil que têm expertise nas questões de educação e de esporte, e haverá, em conformidade com as portarias 204 e 205, esse debate bastante prolongado, aí, aproximadamente 2 meses, para que se chegue a caminhos, né? Propor soluções é muito difícil, precisamos de caminhos antes que sejam implementados nos ambientes de confinamento tão deixados de lado quanto a educação e a efetividade do desporto. Bom, a ideia é propor também, oferecer atrativos a esses jovens, porque o esporte e a leitura são medidas que certamente trarão bons resultados, né? Não só para os jovens, né? Também com relação em ambientes de confinamento como um todo. Não só nos ambientes socioeducativos, mas também nos ambientes prisionais.
Por que é tão difícil implementar essas medidas na prática? Nesse encontro serão discutidas estratégias, né, para sair do papel e a gente conseguir avançar nessa matéria. Há uma certa resistência do sistema prisional, dessa cultura que nós temos no país. Eu vou repetir aqui um termo que eu já usei, uma cultura do encarceramento, ou falta também, faltam recursos? Rafael, eu não vejo tanto isso como uma resistência. Na verdade, o que me parece seria algo como uma falta de funcionalidade tanto do esporte quanto da leitura. Quanto ao esporte, a integração dos presos se dá em grande parte naquela relação ali do pátio e da bola, né? Mas sem função. Não há um meio para aquilo, né? Há uma prática do futebol de maneira informal, etc. Não há a inserção da cultura esportiva nos ambientes de confinamento. E, sobretudo, quanto à leitura, o que a gente leva em consideração é que na sociedade em geral e também nos ambientes de confinamento há um nível baixo de leitura, de compreensão, de escolaridade daqueles que passam a estar nesses ambientes. Então, a leitura ela deve ser incentivada, mas muitas vezes aquelas pessoas não tiveram educação formal, muitas são alfabetizadas de uma maneira incompleta. Há um baixo nível de escolaridade na população que adentra esses ambientes de confinamento, e isso deve ser combatido. É muito difícil, por mais que haja N iniciativas, pessoas muito bem intencionadas, é muito difícil que haja nas salas de aula, nos presídios, por exemplo, aula efetivamente, reforço escolar. É muito difícil que haja uma estrutura de biblioteca bem posta, bem estabelecida, com bons livros à disposição. Desenvolver o hábito de leitura na sociedade é uma grande dificuldade e nos ambientes de confinamento ainda mais. Qual que é a previsão para a apresentação desse resultado, fruto desses debates, dessas estratégias que devem ser discutidas hoje e amanhã, doutor Antônio? Conforme as portarias, aproximadamente 60 dias. E eu acho que há duas coisas que devem ser ressaltadas. Primeiro, a criação dos grupos em si, e depois a total liberdade que os grupos terão para trabalhar. Isso é muito importante. Então, a maneira como o problema vai ser atacado, a gente não sabe, e é muito bom isso, porque é sinal de que haverá um debate franco, um debate aberto. As mentes e os corações estão abertos a conversar e a que se chegue a esses caminhos respectivos. Com certeza, será um caminho muito produtivo pela frente para todos, né? Para os detentos, para a sociedade. Belíssima iniciativa, conversei ao vivo com o doutor Antônio Tavares, juiz auxiliar do CNJ. Vamos voltar aqui para falar sobre os resultados desse trabalho, viu? Muito obrigado. Vai ser um prazer que o trabalho seja frondoso, que dê frutos. Estamos muito esperançosos. Ok, muito obrigada. Até a próxima, doutor Antônio. Boa tarde. E você vai ver a seguir, Tribunal Superior Eleitoral firma parceria com o BNDES para combater a desinformação nas eleições deste ano. A Constituição Federal é de extrema importância para uma nação, para um povo, pois é o prumo a conduzir cidadãos comuns, integrantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, a um viver em sociedade de forma reta e justa. O Tribunal Superior Eleitoral e o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, firmaram uma parceria para enfrentar a desinformação nas eleições. O foco do acordo são as informações sobre saneamento básico nas cidades brasileiras. A parceria entre TSE e BNDES vai ampliar, por exemplo, o acesso dos eleitores a informações confiáveis sobre a situação do saneamento básico em todo o país.
Para isso, as instituições vão utilizar sites e outros meios para levar dados verídicos aos cidadãos. A ideia é garantir que os brasileiros possam exercer o direito ao voto de forma consciente e informada. O acordo foi assinado pelos presidentes do tribunal, o ministro Luiz Roberto Barroso, e do banco, Gustavo Henrique Montezano, e vai até o fim do ano que vem. As eleições de 2020 vão ter várias mudanças em relação às votações anteriores. Fim de coligações para cargos proporcionais, previsão de divisão proporcional de verbas públicas entre candidatos de diferentes raças e, claro, os cuidados sanitários por causa do novo coronavírus. Veja agora as principais novidades das eleições de novembro na reportagem de Henrique Amaral. Dia 15 de novembro, milhões de eleitores vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Entre as mudanças está o fim das coligações para vereador. Lembra como foi nas eleições de 2016? Os partidos formavam chapas que funcionavam como uma única legenda. Assim, no caso da votação para vereador, que é proporcional, o voto era considerado primeiro para a coligação. Isso porque o total de votos recebidos por uma coligação é que definia quantas vagas ela teria na Câmara Municipal. Agora, o voto é computado primeiro para o partido do candidato escolhido pelo eleitor. Assim, fica mais fácil o cidadão saber qual projeto político está apoiando. O teto de gastos para campanhas municipais também vai ter mudanças em novembro. Os limites de 2016 foram corrigidos pela inflação, calculada em 13,9% de lá para cá. Nas cidades em que houver segundo turno, os candidatos vão poder utilizar 40% do valor definido para o primeiro turno. A relação completa com os limites de gastos para as cidades brasileiras está disponível no site tse.jus.br. A votação de novembro também tem novidades na divisão de verbas públicas. Este ano, o plenário do TSE definiu que os partidos devem distribuir o tempo de propaganda na rádio e na televisão e os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha de forma proporcional para candidatos negros. Há momentos na vida em que cada um precisa escolher de que lado da história deseja estar. Pois hoje nós, o Tribunal Superior Eleitoral, nós afirmamos que estamos do lado dos que combatem o racismo. Estamos do lado dos que querem escrever a história do Brasil com tintas de todas as cores. Uma preocupação que tem sido crescente nas últimas eleições é o combate às fake news. O tribunal fez, por exemplo, parcerias com plataformas digitais e tomou outras providências para evitar a contratação de disparos em massa de propaganda eleitoral. O TSE ainda elaborou campanhas para conscientizar o eleitor sobre o perigo das notícias falsas. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Nada marcou tanto 2020 quanto a pandemia do novo coronavírus. A Covid-19 trouxe uma série de mudanças para a nossa vida e, claro, para as eleições. A primeira foi o adiamento do pleito para os dias 15 e 29 de novembro. O horário de votação foi estendido e agora vai de 7 horas da manhã às 5 da tarde, com as primeiras 3 horas sendo preferenciais para pessoas com mais de 60 anos, um dos grupos de risco. O Tribunal Superior Eleitoral também realizou parcerias com empresas privadas para conseguir itens de segurança para mesários e eleitores. São produtos como álcool em gel, máscaras e protetores faciais. É extraordinário o que eu acho que nós conseguimos fazer. Uma coisa memorável que merece um registro histórico que eu gostaria de fazer, que foi essa parceria de sucesso entre o Tribunal Superior Eleitoral 26 empresas e entidades de classe, mais 11 entidades que nos apoiaram da maneira em que puderam intervir para garantir que todos os mesários, eleitores, candidatos e servidores da Justiça Eleitoral pudessem participar do processo eleitoral com o máximo de segurança possível. Mudanças na legislação, consequências de decisões do TSE e medidas sanitárias para eleições seguras. O eleitor pode acompanhar tudo. É só acessar tse.jus.br e ficar de olho também nas redes sociais do TSE.
E falando sobre as campanhas eleitorais, é bom fixar que só este ano 28 pesquisas já foram impugnadas, dentre as que foram registradas no sistema. Hoje ficamos por aqui. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Ótima tarde para você e até amanhã.